Você está fedendo a sangue, jovem. A velha bruxa gritou em exagero. Você é um mago sombrio, estou certo? Há algo de errado? Eu não conheço nenhuma regra em Nigli City que declara que você não pode vender para magos negros. As sobrancelhas de Leylin se franziram. He. Não se preocupe, eu também sou um magus sombrio, embora isso seja uma questão de mais de 200 anos atrás. Ah, só de lembrar que aqueles tempos me fazem sentir nostalgia. A velha bruxa riu, o que soou como uma coruja piando. Para vocês, jovens que querem tomar atalhos, o preço das partículas de energia da escuridão cristalizada não é algo que um mago recém-avançado pode permitir. Eu duvido que você tenha muitos cristais mágicos, então, como um favor como seu veterano, eu gostaria de oferecer outra opção. Leylin franziu ainda mais as sobrancelhas. Qual opção? Um comércio. Você deve estar ciente de que uma vez que chegamos a este nível, todos os recursos comuns não significam nada para nós. Apenas companheiros magos no mesmo nível que nós temos os suprimentos que precisamos. O que você precisa? Leylin não teve um bom pressentimento sobre isso. 1000. Eu preciso de 1000 espíritos cheios de energia. Se você me fornecer, todos esses cristais da escuridão pertencerão a você. Os olhos da velha bruxa brilharam de excitação. Você está louco? Se você quer que eu colecione 1000 espíritos dentro do domínio leve dos magos, você pode estar me dizendo para cometer suicídio. Leylin respondeu indignado. Extrair espíritos era uma tarefa meticulosa e, para obter a quantidade que a velha bruxa desejava, pelo menos 10.000 pessoas seriam consumidas. Se Leylin fosse colher uma quantia tão gigantesca, ele definitivamente estaria na lista da morte dos magos brancos. Eu não estou pedindo para você colher espíritos aqui. Você pode fazer isso no escuro domínio do Magi. O rosto da velha bruxa era indiferente. Isso é muito longe e vai consumir muito tempo. Além disso, eu não desejo incorrer na ira de forças de magia mais escuras. Leylin imediatamente sacudiu a cabeça e rejeitou o pedido da velha bruxa. Desde que você postou um aviso no Trade Center, imagino que você ainda precise de alguns cristais mágicos. Não é como se não houvesse espíritos vendidos na cidade sem vida. No máximo, você teria que gastar mais tempo para acumulá-las. Tudo bem então. No entanto, jovem, tenho que lembrar que o preço dos cristais da escuridão não deve ser subestimado. A velha bruxa teve uma luta interna por um tempo, antes de perceber que suas exigências eram um pouco demais, enquanto caminhava de volta para o balcão. Asterisco ping-ping-pang-pang. Asterisco depois de vasculhar as gavetas por um bom tempo, a velha bruxa finalmente colocou uma garrafa de vidro cônico no balcão. No fundo da garrafa de vidro havia uma camada de cristais semissólidos. Ele soltou um brilho misterioso como se quisesse sugar as almas daqueles que olhavam para ele. 300 gramas de partículas de energia da escuridão cristalizadas. Cada grama custará 100 cristais mágicos. Kido, eu ainda vou reiterar minha sugestão anterior. Contanto que você me traga 1000 espíritos, todos serão seus. A velha bruxa tentou o seu melhor para tentar Leylin. Não há necessidade disso. Leylin balançou a cabeça. No entanto, o preço dado superou o que ele poderia pagar. A maioria de seus cristais mágicos foram ganhos com a venda de poções que ele havia fabricado. Após o banho de sangue na academia, ele também conseguiu ganhar uma quantidade enorme, obtendo muitos cristais mágicos e ingredientes preciosos. No entanto, para compensar o montante que ele gastou ontem, esses recursos foram diminuídos na maior parte. Leylin não planejava ser tão teimoso a ponto de colher 1000 espíritos apenas por causa dessa pequena quantia. Mesmo entre os magos negros, se alguém fosse massacrar grandes quantidades de seres humanos e colher seus espíritos, ele ou ela seria visto como o mais maligno das existências. Leylin não queria viver a vida de um rato de rua na costa sul, recebendo a animosidade de todos. Posso usar outros ingredientes para compensar a quantia restante? Perguntou Leylin. Sim. A velha bruxa assentiu. No entanto, aceito apenas ingredientes referentes a bebidas espirituosas. Quanto a esses tipos de itens, eu ofereço apenas uma taxa de 90% para eles.
Espíritos. Leilin entendeu de repente que esta velha bruxa era um mago que provavelmente era especializado em espíritos. Nesse momento, seus experimentos haviam atingido um ponto crítico e ela exigia grandes quantidades de materiais para suas conjecturas e teorias. Leilin tinha muitos ingredientes preciosos para ele, mas muitos ainda eram úteis para ele, e ele não planejava deixá-los em breve. Após a percepção de que esta velha bruxa também estava pesquisando espíritos, os olhos de Leilin brilharam quando ele surgiu com uma ideia. Que tal? Informações avançadas sobre bebidas espirituosas? Você vai aceitar isso? Leilin perguntou. Informações avançadas? Deixe-me dar uma olhada primeiro. A expressão da velha bruxa se iluminou. Leilin riu, retirou uma pérola do tamanho de um polegar e entregou-a. Esta pérola foi uma ferramenta especial usada para armazenar memórias. Enquanto conduzia sua pesquisa como acólito, Leilin registrou algumas informações sobre os espíritos e as armazenou dentro da pérola. Embora Leilin fosse apenas um acólito na época, com a ajuda do AI-Chip, sua pesquisa sobre espíritos foi extremamente profunda. Poderia até superar o conhecimento dos professores de sua academia. Além disso, Leilin pretendia apenas revelar algumas das informações que havia descoberto em seus estágios iniciais. Quanto aos experimentos, como otimizar a poção de vingança do sangue e o pouco de informação que ele obteve do livro da serpente gigante, ele estava preparado para guardá-la para si mesmo. A velha bruxa deu uma vez mais, parece ser material de pesquisa em um nível de acólito. Eu não vou rejeitar. No entanto, com o passar do tempo, sua expressão se tornou solene, e ela até parecia estar em transe. Experiências tão requintadas. Além disso, a perspectiva única. Como sobre o resto da informação. Apresse-se e mostre-as para mim. A velha bruxa rosnou, parecendo um pouco enlouquecida. No entanto, ao ver esta cena, Leilin sorriu com confiança. Então, poderíamos discutir e calcular o preço dessas informações. Uma dúzia de minutos depois, Leilin deixou a velha bruxaria sorrindo. A garrafa de vidro contendo os cristais da escuridão estava aninhada em segurança dentro de suas vestes. Ele subestimou um pouco o zelo que a velha bruxa tinha pela pesquisa espiritual. A informação anterior havia sido vendida por um preço de 20.000 cristais mágicos quase imediatamente. Depois que Leilin retirou outros 100 cristais mágicos de alta qualidade, os cristais da escuridão foram imediatamente vendidos para Leilin. Além disso, depois de examinar a pesquisa experimental de Leilin, a velha bruxa parecia ter uma mudança completa de atitude. Ela se tornou extremamente carinhosa com Leilin e até mesmo o convidou para colaborar em um experimento. Este era um assunto bastante delicado, e Leilin acabou rejeitando depois de pensar um pouco. No entanto, ele deixou sua marca secreta com ela. Embora sua loucura deixasse Leilin relutante em ser amiga dela, era inegável que ela tinha alguns itens úteis. Além disso, Leilin tinha um plano que exigia um parceiro como ela para realizar. Magus Leilin, é você de novo. Como foi sua tarde? Sob as lamparinas bruxuleantes da rua, Leilin voltou para sua vila. Ao longo do caminho, ele coincidentemente conheceu aquele cara de cabelos vermelhos, Krill. Esse velho velhote estava descansando em seu sofá com um olhar satisfeito no rosto. Ao lado dele havia várias empregadas com roupas voluptuosas, que lhe davam iguarias de vez em quando. Esse velhote tem um fetiche por ser o alvo do voyeurismo? Leilin estava um pouco sem fala a respeito da indiferença de Krill em procurar prazer ao ar livre. No entanto, ele ainda sorria na superfície. Descansando contra a cerca, Leilin disse, tudo correu bem. Consegui comprar alguns dos itens pelos quais ansiava. Haha! Depois de ficar aqui por um longo tempo, você vai perceber que a cidade da noite tem tudo o que você precisa. O velhote bebeu o vinho da uva em seu copo, antes de pegar uma criada ao lado dele e beijá-la ao ar livre. Quanto às outras servas, elas riram, como se fosse uma visão comum. Embora Leilin soubesse que, após o avanço, alguns magos desistiriam de mais melhorias e se tornariam indecentes, engajando-se de maneiras devassas, ainda era a primeira vez que Leilin via tal visão. De alguma forma, ampliou sua perspectiva. Depois de trocar várias outras sentenças com a tripulação, Leilin retornou à sua vila.
Leylin deitou em sua cama ao retornar ao seu quarto, recordando os acontecimentos do dia. Depois de obter os cristais da velha bruxa, Leylin viu que ainda havia tempo para matar. Ao mesmo tempo, ele contatou o Magus que queria trocar os cristais da escuridão pelo ovo do pássaro ingerindo fogo com pensamentos desejosos, querendo comprá-lo através de outros métodos. No entanto, Leylin não teve sucesso, pois a outra parte queria apenas o ovo da ave que inunda o fogo. Embora Leylin tenha oferecido um aumento de 50% em relação ao preço de mercado, ainda assim não moveu o vendedor. Finalmente, Leylin só pôde gastar relutantemente várias centenas de cristais mágicos, e publicou um aviso no centro comercial dizendo que queria comprar cristais da escuridão, antes de voltar para a vila. Aí lasca! Mostre-me as minhas estatísticas e simule a melhor maneira de absorver os cristais da escuridão. Leylin pensou interiormente. Estabelecimento da missão, reunindo os dados do host, começando a simulação do modelo. Depois de receber o comando do seu hospedeiro, o AI-chip começou a calcular rapidamente, e fileiras de dados começaram a passar pelos olhos de Leylin. No dia seguinte, Leylin relaxou enquanto passeava pela cidade, encontrando um restaurante para tomar um banquete suntuoso antes de voltar para sua casa. O porão da vila foi reformado e uma grande formação de feitiços foi esculpida na superfície do piso. Leylin colocou os cristais da escuridão que ele adquirira recentemente no centro da formação. Baseado no AI. Os cálculos de chip, a taxa de absorção dos cristais atingirão uma eficiência de 94,7% quando colocados dentro dessa formação. Leylin murmurou para si mesmo, quando chegou ao centro da formação. Ativar! Ele disse o comando de abertura na antiga língua de Byron. *buzz zumbido. Toda a formação de feitiços vibrou, emitindo uma luz brilhante. No coração da formação, os cristais da escuridão começaram a derreter. Primeiro, eles mudaram de um estado semissólido para um estado líquido e preencheram uma runa bizarra. Imediatamente depois, uma luz vermelha brilhante brilhou, e o líquido dentro da runa vaporizou em fumaça preta, que circulou dentro do porão. A fumaça negra convergiu e 7 serpentes indistintas de olhos vermelhos emergiram, girando em torno do corpo de Leylin. Geladas e viscosas, as pequenas serpentes formadas pela fumaça pareciam uma cobra real em todos os sentidos, dando a Leylin uma sensação bizarra. Leylin respirou profundamente. *Sisi. Duas pequenas cobras foram imediatamente sugadas para o nariz dele. Leylin sentiu como se seu corpo tivesse se expandido, e ele sentiu-se embriagado como se estivesse bêbado.